quais os benefícios aí nutricionais do pequi? É uma castanha super proteica, né? Eu também aqui, eu sou economista, então a gente limitando aqui um pouco o lado do conhecimento, mas o que a gente entendeu é que é um alimento com muita proteína, muito rico em zinco e magnésio principalmente, né? Mas tem ômega 3, tem potássio, enfim, esse eu acho que é um dos motivos, né, da gente levar para as pessoas que estão buscando uma alimentação saudável os benefícios desse produto. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. A Força do Agro, Brasil que dá certo. Bioto Me aposta no ouro do cerrado como superalimento. Márcio Campos é diretor financeiro da Bioto Me. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Joyce. Também com a gente, Cláudio Fernandes, que é CEO da Bioto Me. Prazer em recebê-lo, Cláudio. Obrigado, Joyce. O prazer é meu estar aqui falando um pouco da castanha do piqui, das naturezas, das oportunidades do Cerrado traz para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda pouco conhecida fora da região centro-oeste, a castanha de pequi está presente na culinária e cultura regional. A startup brasileira Bioto Me projeta crescimento no mercado. Cláudio, por que a empresa decidiu apostar na castanha de pequi? Legal, Joyce. A história é longa, vou tentar simplificar. A Bioto Me já trabalhava com a castanha de baru, que era também pouco conhecida, mas vem ganhando visibilidade. E viajando pelo Cerrado, visitando algumas cidades, tanto em Minas, Goiás, Tocantins, a gente via a abundância do piqui, né, e a importância do piqui na culinária goiana, mineira, na culinária do Cerrado, e a gente olhava para aquilo e não tinha muito ligação com o nosso negócio. Até que, visitando uma região de Minas, ali perto de Montes Claros, conhecemos a castanha do piqui, era muito saborosa, e daí surgiu a ideia, e se pudéssemos, então, trabalhar também com a castanha do piqui. É um projeto longo, tivemos que primeiro entender qual era o processo para manufatura, como é que a gente tirava a castanha de dentro do caroço do piqui, que tem espinho, mas uma vez feito isso, de maneira até artesanal, entendendo o potencial da nutricional da castanha, a gente reparou que sim, era possível, e aqui estamos nós, iniciando essa jornada, mostrando que é possível sim trabalhar a castanha do piqui, esse superalimento que a gente descobriu e agora quer levar para o Brasil e para o mundo. Márcio, por que você acha que a castanha é pouco conhecida fora da região aí do Cerrado, justamente por divulgação, por propagar a importância da castanha fora dessa região? Joyce, a gente comenta muito sobre isso porque o piqui é uma fruta muito marcante, né? Ou a pessoa ama, ou a pessoa de fato rejeita aquele fruto porque ela tem um sabor muito forte. E a gente entende que, e quando a gente comenta com as pessoas, pô, já provaram castanha de piqui, as pessoas remetem ao gosto do fruto, que não tem nada a ver. Então a gente entende que esse é um desafio que a gente está quebrando. E quando a gente mostra para as pessoas a castanha do piqui, as pessoas se surpreendem com o sabor e com a qualidade do produto. Então esse é um desafio que a gente tem de levar, de fato, esse produto, que é super nutritivo, super proteico, não só para fora do Cerrado, né, para o Brasil, mas também para o pessoal também do Cerrado brasileiro que pouco conhece. E é um desafio, né, Cláudio? Justamente como colocou aí o Márcio, o cultivo, a gente sabe que ele é muito cultivado nessa região, mas a comercialização, justamente quando você fala em pequi, por exemplo, me remete ao óleo de pequi, que a gente geralmente conhece como óleo de pequi. Mas essa castanha, ela pode ser consumida de que forma? Então, Joyce, ela pode ser consumida desidratada e torrada, e eu acho que o desafio é justamente quebrar um pouco desse entendimento do ame ou odeio o piqui. Eu particularmente não gostava do piqui, o óleo do piqui também, ele dentro do processamento dele, ele também tem um aroma forte, dominante. Eu acho que o desafio na comercialização são dois. Um é mostrar um pouco do que o Márcio falou, da diferença, não porque você às vezes se identifica com ame ou odeio o piqui, o potencial e o sabor da castanha do piqui não remete, não tem muita ligação com o sabor do piqui, e o processo de manufatura, de retirar a castanha de dentro do caroço é importante. Então eu acho que o grande desafio de comercialização é essa evangelização, mostrar para as pessoas, levar o que é desconhecido, e também tem essa ligação
com o tradicional para a comercialização nos grandes centros. Então, acho que os desafios são esses, o processo de transformação dele e o processo de quebrar essa barreira do desconhecido, que pouca gente conhece, tem essa questão do sabor, e a castanha não tem esse sabor. Então, acho que esses são os desafios que a gente topou comprar, e a gente, pela experiência própria, como usuário também consumindo, percebi que a barreira que começava com a gente mesmo, e a gente superou essa barreira e agora estamos aqui tentando também levar um pouco dessas diferenças da castanha para o piquê dentro dessa jornada da Wild To Me agora. Já voltamos a falar desse assunto, agora é momento de Da Porteira para Dentro com Frederico Dávila. Seja sempre muito bem-vindo, Frederico. Obrigado, Joyce. Mais um Porteira para Dentro aqui na Força do Agro para mostrar a realidade de dentro das propriedades e dos produtores do Brasil. E entendendo a realidade do produtor, o consumidor também vai ver aí o quanto é difícil ser produtor nesse Brasil, né, Frederico? E que preço alto não é culpa do produtor. É verdade. Recentemente falamos aqui em A Força do Agro sobre pirataria de sementes e soja, abordamos também a falsificação de defensivos, fertilizantes. Existe toda uma regulamentação para a compra e uso de defensivos, fertilizantes, né, Frederico? Que deve ser seguida rigorosamente. Por outro lado, existem os produtos falsificados, é um problema antigo, não é novidade, e às vezes o produtor, ele nem sabe, né, Frederico, que está comprando um produto ilegal, um produto falsificado. É o famoso terceiro de boa-fé, né, Joyce? Que compra o produto com preço mais em conta, muitas das vezes com preços bastante diferenciados do convencional, mas nunca tão distante que chegue a dar uma desconfiança. Mas ele é mais barato, né? Isso no caso dos defensivos. E no caso dos fertilizantes, agora eu queria contextualizar aqui para o pessoal que está em casa, fertilizante é a comida da planta, é o alimento, né? É a comida da planta que você coloca no solo e você nutre a planta. E defensivo é como se fosse a farmácia, né, do ser humano. São os remédios da planta, né? Aquilo que a gente costuma fazer normalmente via pulverizações. Então, você está falando de supermercado e outro você está falando de farmácia, né? Então, o fertilizante, o que nós vimos aí? Muitos casos acontecendo. O caminhão sai da fábrica, a fábrica toda regulamentada, certinha, sai carregado. Normalmente, as empresas de transporte têm o rastreador, tem um roteiro pré-determinado que o caminhoneiro motorista não pode sair daquele roteiro, e o que se descobriu foi que dentro desse roteiro, em pátios, postos de gasolina, dentro desse roteiro que você não tem a percepção que o motorista saiu da rota pré-concebida, ele tem um esquema dentro daquela rota onde o fertilizante original é trocado por fertilizante adulterado e recebe as mesmas etiquetas, os mesmos lacres da indústria que ele saiu. O nível de sofisticação dessas quadrilhas é absurdo, Joyce. Então nós tivemos aí, principalmente durante o período da pandemia, onde o cloreto de potássio chegou a R$7.000 a tonelada. Hoje nós estamos falando ainda do cloreto de potássio na faixa de R$2.700, R$3.000. Então você imagina que chegou a 7.000. Nós vimos aí casos de brita extremamente triturada e pintada de vermelho, que é a cor do cloreto de potássio. E também vimos casos de fertilizantes fosfatados sendo trocados por carbonato de cálcio, que nada mais é do que um calcário granulado. Então, ele recebe todas aquelas características originais do produto que foi comercializado com o produtor, sai da indústria corretamente, embalado, certinho, e no meio do trajeto ele sofre essa alteração por o motorista estar mancomunado com uma quadrilha de adulteração de fertilizantes. Então nós vimos muito desse caso e o produto saiu ofertado, obviamente, com valores bastante inferiores. E em alguns outros casos, não. Alguns outros casos o produtor pagou certinho
Nem a indústria ficou sabendo e nem o produtor ficou sabendo, porque o conluio era entre motorista e a quadrilha. Então, para a indústria, ela estava expedindo um produto correto, a indústria de fertilizantes, que realmente estava, e para o produtor também estava chegando o produto correto. E a adulteração ocorreu no meio do caminho. É uma organização criminosa muito bem estruturada, né? E no caso desse cloreto, que vem a brita no lugar do produto original, o produtor comprou o original, mas recebeu o falsificado. O rótulo, a descrição, a embalagem vem certinha como a original. Em que momento que o produtor vai perceber que ele não é original? A hora que ele coloca na planta, por exemplo, ele vai perceber que é uma brita modificada, ou ele só vai perceber quando não surtir efeito nenhum? Olha, Joyce, aí é que eu queria chegar, foi muito bom você fazer essa pergunta. Às vezes o produtor está com tanta pressa que ele não percebe. Que ele vai, abre, vai jogando, às vezes ele tem um original em casa e ele já tem um pré-estoque, né, na fazenda, e coloca esse adicional e vai trabalhando e vai colocando ali. O que eu queria chegar e falar com todos os produtores é: não deixem de amostrar e analisar os seus produtos, seja fertilizantes, seja defensivos. Ah, mas vou gastar 400, 500 reais numa análise. Gaste, porque é melhor você gastar. Não estou falando para você fazer amostra de todos os bags de fertilizante ou de todos os lotes de defensivo que você recebe, mas faça uma amostra, faça por amostragem, tire análise e mande para um laboratório credenciado, um laboratório de confiança, e analise o seu produto. Às vezes nem o dono da revenda, da cooperativa, sabe o que está acontecendo, porque no meio do caminho pode ter havido isso. Compre os seus produtos de fontes confiáveis, não acredite em milagres. Milagres dessas questões de preço não existem. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente oneroso na questão de impostos. A gente sabe muito bem que produtos aqui nos vizinhos, aqui Uruguai, Paraguai e Argentina, têm um custo muito inferior do que aqui no Brasil com os defensivos. Então, o que eu queria dizer para vocês, produtores rurais do nosso Brasil, analisem os seus produtos, seja fertilizante, seja defensivo, principalmente aqueles defensivos mais caros e aqueles fertilizantes. Você sabe, você recebe aí vários bags durante a safra, vai lá com o calador, fura um pouquinho de bag lá, manda analisar no laboratório, porque você vai ter a sua segurança. Se existiu essa adulteração no meio do caminho, você vai poder também dar ciência à indústria e ela também modificar o seu sistema de entregas para os proprietários rurais. E na parte de defensivos, né, Joyce? Nós vemos aí cada vez que a Polícia Civil, a Polícia Federal, às vezes, as polícias rodoviária federal estouram aí laboratórios clandestinos de defensivos, eles fazem tudo idêntico ao original. É muito difícil o produtor visualmente ele verificar que aquilo não é o produto original. O maior custo com defensivos, fertilizantes, como você colocou aqui. Sem a farmácia, sem o remédio, não se combate a doença e pragas, e sem o alimento, o fertilizante no caso, não cresce. E é o maior custo para o produtor ainda comprar falsificado, que absurdo, né, Frederico? Uma pesquisa da Polícia Federal, você falou aqui que vira e mexe, fazem grandes apreensões com base em defensivos apreendidos. Como já colocamos, na descrição contém os mesmos ingredientes, no entanto, os laudos periciais, aí foi comprovada a presença de drogas ilícitas, químicos e as consequências disso, né? Risco à saúde, ao meio ambiente, sem contar os danos à própria produção, porque, por exemplo, na primeira safra ele pode não perceber, mas na segunda ele pode até danificar o solo. Você imagina você jogar brita, né? Não virou em nada. O que você está falando aí são solventes, né, que são colocados às vezes nos produtos. Você tem dois tipos de falsificação, né, Joyce? Aquele produto que ele é adulterado, ou seja, você encontra o princípio ativo
dentro daquela embalagem, porém numa proporção que não é aquela de fábrica, né, a original. Então aquele produto está diluído dentro do vasilhame. Então, na verdade, você, quando está aplicando aquele produto, você está aplicando uma subdose. Então, esse aí, se você levar para o laboratório, ele vai dar o princípio ativo. Porém, as gramas por litro, o IA, quando a gente vê lá na bula, IA é ingrediente ativo. O IA vai ser menor do que aquilo que deveria ter saído da indústria. Esse é aquele adulterado. E você tem o totalmente falsificado, aonde não contém nada daquele ingrediente ativo dentro do defensivo. Então você vai tirar lá e você vai achar solventes, água, produtos que não fazem efeito nenhum sobre a cultura, nada, praticamente é zero aquilo que está colocado ali. E nós vimos aí, se eu não me engano, foi em 2023 ou 2024, teve uma grande operação da Polícia Civil de São Paulo na região de Franca, onde foi encontrada uma indústria clandestina com alto nível de falsificação e de tecnologia, aonde o defensivo era totalmente falsificado, não tinha nada do ingrediente ativo. E também houveram outras apreensões, outros estouros de laboratórios clandestinos pela Polícia Federal, onde foi encontrada essa adulteração. Então eles pegam o vasilhame original, retiram lá 50%, 60% do produto original de maneira muito ardilosa, colocam de volta ali só enchimento, que a gente chama, ou seja, água ou outros solventes, e eles usam esse produto para fazer, vamos dizer, para o milagre da multiplicação. Então, um galão de 20 litros dá origem a muitos outros galões de 20 litros. Ou seja, o produto está ali, você está aplicando uma subdose e ele está vendendo pelo preço original. Às vezes até a gente compra algum produto, né, que estava acostumado a comprar até para planta em casa, alguma coisa, eu acho, mas tem a impressão que não está mais fazendo o efeito que fazia antes. Pode ser adulterado. Pode. E a gente vê, né, Joyce, muitas empresas deixando de produzir no Brasil por conta de custos Brasil, que a gente fala, energia, legislação trabalhista, etc., né? E isso motiva muito essas ofertas milagrosas, né? Aonde o fulano, vamos dizer assim, o produto custa R$100 o litro na revenda na cooperativa, aí o outro aparece dizendo que tem por 88, 85, aí o produtor fala assim, nossa, a diferença está grande, etc e tal, 15% faz muita diferença naquele volume que eu compro. Agora, aí você vai chegar lá, isso aí é um chamariz muito grande no Brasil, né? Você vai chegar lá, vai comprar esse produto de origem duvidosa, vai colocar na sua atividade, vai usar na sua atividade e descobrir depois que ou você usou subdose na melhor das hipóteses, ou se não, você não usou absolutamente nada. Então você gastou óleo diesel, você gastou dinheiro com aquele produto, às vezes gastou o funcionário ou o seu próprio trabalho e descobriu que você aplicou um monte de solvente ou até água na sua cultura. O custo elevado no Brasil para empreender, até boa parte devido aí à carga, né, tributária, os tributos muito altos, favorece o crime organizado. Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui, uma excelente semana. Obrigado, Joyce. Mantenha-se conectado aqui na Força do Agro. Aqui no Porteira para Dentro você fica descobrindo como funciona a atividade rural para dentro das propriedades rurais. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal.
E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar este mais novo projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp no número 11 94239 9799. Assine agora, a nossa equipe está de prontidão, aguardando a sua mensagem. Assine já! E expandindo aí, né, essa fronteira do Pequi, a startup está promovendo o agro porque vocês estão proporcionando uma nova forma de consumo, de comercializar esse fruto. Márcio, não sei se você ou o Cláudio falou aqui, superalimento. De uma forma geral, não vamos entrar muito em termo técnico, até porque a gente está sem aqui um nutricionista, um nutrólogo para falar melhor, mas quais os benefícios aí nutricionais do Pequi? É uma castanha super proteica, né? Eu também aqui, eu sou economista, então a gente, limitando aqui um pouco o lado do conhecimento, mas o que a gente entendeu é que é um alimento com muita proteína, muito rico em zinco e magnésio principalmente, né? Mas tem ômega 3, tem potássio, enfim, esse eu acho que é um dos motivos, né, da gente levar para as pessoas que estão buscando uma alimentação saudável os benefícios desse produto. Então acho que com isso também a gente consegue começar a mostrar que a castanha de Pequi, de fato, é um alimento saudável e com isso você vai ter um crescimento de mercado no médio e longo prazo. O Cláudio, e onde vocês estão comercializando? Para que estados? Ou estão fornecendo, vendendo pela internet? Como que é feita essa comercialização? Então, Joyce, a gente começou esse ano a comercialização, a gente está aí há 1 ano e meio, desenvolveu um projeto piloto numa comunidade, numa cidade chamada Mambaí, em Goiás, entendendo todo o processo dessa transformação, desse beneficiamento da castanha do Pequi. A gente comercializa isso pelo site, a gente tem um site que a gente tem uma indústria de transformação e comercialização, ainda temos pouca quantidade, mas esses experimentos foram importantes, então a gente comercializa direto através do site. Como estamos aqui, eu moro no Rio de Janeiro, a gente tem umas lojas aqui de parceiros que a gente já representam os produtos que nós temos e um deles é a castanha do Pequi. Então a gente comercializa de forma direta e através do nosso site pela internet. Ô Cláudio, qual a projeção de crescimento aí da castanha de Pequi no mercado aí nos próximos anos? Joyce, a castanha do Pequi é praticamente desconhecida, né? Então a gente entende o mercado de nuts como um todo. A gente olha para a castanha de Pequi como uma oportunidade de crescimento muito parecido com a castanha do Baru. A castanha do Baru, que é o nosso principal bioativo mais conhecido, que também era desconhecido, tem uma previsão de crescimento muito grande para os próximos 10 anos, seguindo um pouco a trilha do açaí, né, esse bioativo. Eu acho que, como complemento do que o Márcio falou, eu acho que o que a gente traz é mostrar para
para produtores, para quem tem terras no Brasil, que sim, é possível também gerar riqueza através de árvores nativas do Cerrado. Então, buscar riquezas onde até aquele momento não eram vistos como nada. Ô Márcio, há planos aí de exportação ou já estão exportando? Porque às vezes um produto brasileiro é mais conhecido fora do que no próprio país, né? Montou a Bio2Me, a gente pensou sempre no mercado exportador. A gente não quer exportar commodity, a gente quer exportar valor agregado, então por isso que a gente está trabalhando o beneficiamento da castanha. Tá? E por que a gente foi também para a Câmara de Comércio Brasileira? Porque são os maiores consumidores de amêndoas, castanhas e amendoins no mundo. Então, só que não é rápido. Não adianta a gente querer exportar hoje um container de 20 toneladas de castanha de pequi, porque não tem no mercado ainda. A gente está desenvolvendo máquina, inclusive, para quebrar a castanha de baru. A gente vai começar um processo agora para desenvolver uma máquina para quebrar a castanha de pequi por causa dos espinhos. Então, mas o nosso foco é nos próximos, daqui a 3, 4 anos, começar a exportar e exportar com volume. Então, uma coisa é você exportar 50 quilos, 100 quilos. A gente não quer fazer isso. A gente quer, de fato, exportar containers para alimentar o mundo todo com produto 100% brasileiro e 100% saudável. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode, vai transformar, Kátia. A Vitagold inovou mais uma vez e apresenta o Vitais 7 em 1, uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitais 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitais 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitagold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitagold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitais 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Ô Cláudio, como que surgiu aí a Bio2Me? Surgiu já de olho nesses produtos do Cerrado? Joyce, essa é uma pergunta interessante. Ela surgiu de uma herança que o meu pai me deixou uma fazenda preservada no Cerrado. Isso já fazem quase 7 anos. E a ideia era como é que eu ganhava dinheiro olhando essa área preservada, sendo eu um profissional de tecnologia, trabalhava no mundo de tecnologia e não tinha esse viés que tinha o meu pai de olhar para o Cerrado como contemplação. E nessa descoberta de assumir a propriedade preservada no Cerrado, eu descobri a castanha do baru e percebi através dela que sim, era possível monetizar a preservação do Cerrado através do manejo sustentável dessas árvores nativas. E daí fomos descobrindo outras árvores, algumas que não têm propensão para a indústria alimentícia, mas são da indústria farmacêutica, como a favadanta. Então foi dessa situação familiar, da perda do meu pai, que me deixou uma herança, que era uma fazenda preservada, e olhar para essa fazenda como oportunidade de monetizar a preservação, surgiu a Bio2Me. Então, assim, por isso que a gente comenta que a gente é o agro, mas o mato que é agro, né? A gente também
opera a fazenda, mas com outro foco, não com manejos tradicionais florestais ou manejos tradicionais da agricultura ou pecuária, mas cultivando e manejando o cerrado através de todos os bioativos que têm valor econômico, como, por exemplo, a castanha do piqui que a gente está aqui falando. É um pouco desconhecida, é uma quebra de paradigma, porque poucos olham para isso como potencial econômico, mas é isso que a gente está buscando mostrar. Sim, é possível também gerar riqueza através de árvores nativas do cerrado, desde que você traga um pouco mais de estruturação, um pouco mais de processo, um pouco mais de controle sanitário para toda a cadeia. E acaba que a gente também conecta e traz as comunidades do nosso entorno. Por quê? Porque precisamos deles para nos ajudar a manejar esses bioativos. São as pessoas que entram nas áreas preservadas e, de certa forma, nos ajudam a proteger e a operar e a manejar esses bioativos. O Márcio, para quem não conhece a castanha de pequi, como é o meu caso, por exemplo, o gosto é similar a outros tipos de castanha? Joyce, assim, ela tem lembra um pouco, assim, uma espécie de amendoim, assim, mas ela tem um sabor diferente. Uma coisa que é muito específica na castanha de pequi é que ela é muito molinha, ela é muito oleaginosa, então você come com muita facilidade. Então, ela tem um pouco, como qualquer castanha, assim, lembra um pouco como amendoim. Agora, como a gente trabalha muito com a castanha de baru, ela é totalmente oposta do baru, porque o baru é uma castanha um pouco mais dura, e do pequi ela é bem fácil e de um gosto muito interessante para o paladar do brasileiro. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Joyce. Agradeço imensamente o convite aí. Estamos à disposição para falar mais dessa riqueza que é o cerrado brasileiro e, no nosso caso, a gente trabalhando a monetização do mato que é agro da floresta de pé. Cláudio, obrigada pelas informações. Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado por ter essa oportunidade de mostrar um pouco desse mato que é agro, né? Dessa potência que é o cerrado brasileiro também na sua área preservada, com esses bioativos que têm valor econômico e que estão sendo descobertos não só pelo Brasil, mas pelo mundo também, e acho que um programa como esse, que tem uma voz importante falando do agro, mostrando esse agro sustentável, que é a força que o Brasil tem e que às vezes as pessoas não conhecem, e acho que isso eu agradeço a oportunidade de estar contando um pouquinho aqui. Valeu, muito obrigado, hein? Gratidão a você, siga o nosso perfil no Instagram, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.